Fala pessoal, me chamo Rafael Rasca, sou coaching, trabalho com tendência comportamental humana. Eu gostaria de fazer um vídeo bem bacana sobre uma questão que a gente fala muito, mas que a gente, em geral, não consegue resolver. A gente aborda muito, mas aquele problema sempre volta, que é o que eu faço e o que eu deveria fazer. Muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, todos nós temos milhares e milhares de coisas que nós gostaríamos de fazer, mas que nós não fazemos. Por exemplo, eu gostaria de emagrecer, mas eu não emagreço. Eu gostaria de estudar para um concurso, mas eu não estudo. Eu gostaria de parar de fumar, eu gostaria de parar de beber refrigerante, eu gostaria de parar de beber bebida alcoólica, cada um com as suas dificuldades, com seus hábitos. E muita gente sempre está em torno do o que eu deveria fazer ao invés do que eu faço. E a questão é muito interessante, porque pensa só, no fundo, a maioria das respostas, elas são claras, elas são fáceis, elas são muito óbvias. Se você quer parar de beber álcool, simplesmente para de comprar bebida alcoólica. Se você quer parar de fumar, simplesmente para de comprar cigarro. Se você quer emagrecer, comece a alimentar melhor. Então, por que? Se é tão simples assim, se é tão simples, por que as pessoas passam uma vida inteira em torno de temas como esse e muitas vezes morrem sem chegar à solução? E por isso eu quero fazer uma série de vídeos sobre o que eu faço e o que eu deveria fazer. Os fatores que trazem a gente a conviver com essa dificuldade que enlouquece a gente. Aí muita gente chega, grava vídeos sobre o desejo de fazer, a força de vontade. E aí você pega essas pessoas, vou pegar no caso que estão obesas ou que são fumantes, e você vê que elas estão super motivadas, que elas têm força de vontade. Que em outras áreas da vida elas são muito bem sucedidas. Pega o cara lá que é fumante, você vê que o cara tem força de vontade, o cara fez milhares de coisas na vida, mas aquele ponto específico ele não faz. Mas ele fica trabalhando, estudando o tempo todo sobre força de vontade, e ele, no final das contas, falha e acha o quê? Que ele não tem força de vontade. Quando, na verdade, o problema não é força de vontade. Então, a primeira questão é saber diagnosticar o problema. Então, esse vídeo é sobre saber diagnosticar o problema e depois nos outros vídeos dessa série a gente vai cada vez pegando um ponto diferente do empecilho do que eu faço versus o que eu deveria fazer. Esse problema é um problema muito clássico, muito sério, muito forte, que em geral ele tira as forças do ser humano de atingir o objetivo dele. Por quê? Porque quando você dá um diagnóstico errado, quando você entende o problema de uma forma errada, não só você começa a mexer com algo que talvez está certo e está funcionando, como você tira a autoestima da pessoa, porque a pessoa já não tem mais para onde crescer. Muitas vezes a pessoa já viu 500 vídeos de automotivação, de força de vontade, já leu 500 livros sobre o tema, já fez meditação, fica mentalizando e ele vai e falha no mesmo problema. Quando na verdade não necessariamente é. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com um jovem que ele era fumante crônico, ele era muito jovem, fumava mais ou menos 2 maços de cigarro por dia. E ele queria muito parar, isso estava destruindo a saúde dele, ele já não conseguia jogar bola com ninguém, subir escada já parecia um idoso de 90 anos, ele tem os dentes, hálitos, a pele dele, os dedos tudo amarelado, ele já não aguentava mais aquela vida, ele queria parar de fumar. E aí ele justamente começou a falar e pensar nesse tema de eu não tenho força de vontade, eu não consigo, realmente é que eu não quero de verdade. Por outro lado, ele viu que o avô dele faleceu de efizema, o pai dele estava com doença crônica no pulmão. E ele tinha medo disso acontecer com ele, estava vendo que estava para o mesmo caminho. E ele não queria que isso acontecesse com ele de jeito nenhum. Ele realmente tinha força de vontade. Só que ele começava e bum, estourava de repente, depois de 3 dias e acabava caindo. E aí depois novamente, ele começava mais uma semana, se massacrava e destruía e não conseguia novamente e se sentia pior ainda. E quando voltava fumando mais agressivamente possível. E aí uma vez ele veio conversar comigo e falou, sabe o quê? Eu não dou valor à vida, não tenho força de vontade, não tenho vontade de viver. E aí eu estava achando que ele tinha algum quadro de depressão, comecei a conversar com ele. Mas não, ele é um rapaz saudável, feliz, motivação, estudava, trabalhava, tinha amigos, era saudável no ciclo social dele, com os familiares dele.
Até que depois eu entendi que ele tirou essa conclusão da questão do cigarro. Eu não consigo parar de fumar, portanto eu não tenho vontade de viver. E aí eu comecei a conversar com ele algumas vezes. A gente começou a pensar o que representa o cigarro para ele. E aí, depois de um tempo, ele me contou que quando ele era um pouco mais novo, ele era muito, muito gordinho. Muito, muito gordinho. E como ele era muito gordinho, ele tinha muita dificuldade de fazer amigos, ele passava bullying por isso. Ele tinha uma série de problemas, os familiares dele sempre eram muito hostis em relação ao peso dele. E aí, ele começou a perceber que quando ele fumava, ele perdia o apetite. E aí, ele percebeu que quando ele botava um cigarro em vez de um doce, era mais fácil para ele não comer. E aí, sem perceber, ele começou a... Toda vez que tinha vontade de comer um doce, ia lá e fumava um cigarro. Toda vez que tinha vontade de comer uma besteira, ia lá e fumava um cigarro. E dessa forma ele começou a emagrecer. E foi crescendo com aquele costume de fumar. E sem ele perceber, estava associado no subconsciente dele que o cigarro era justamente a fonte de saúde, vitalidade e autoestima que ele tinha. E o problema dele, na verdade, não era a falta de vontade de viver, de desejo de viver. Era, ao contrário, era excesso de vontade de viver. Ele queria viver tanto que ele não queria mais estar naquela situação, que ele sentia daquela forma. Ele não queria mais se sentir rejeitado, ele queria se sentir bem, feliz com o próprio corpo, ele queria se sentir conectado. E o cigarro no subconsciente dele foi justamente o pêndulo, o caminho que ele encontrou para chegar a isso. Só que como isso não foi um processo consciente que ele fez ao longo dos anos, ele achava que o cigarro era uma forma de se auto-sabotar, que ele fazia isso porque ele não gostava da vida, exatamente o contrário. E aqui, quando a gente entendeu isso, foi muito mais simples tratar do problema, porque a gente entendeu que, na verdade, ele viu o cigarro como um salva-vidas, uma forma de nunca mais voltar. E aí, quando foi encontrado o problema, foi muito mais fácil encontrar a solução, que foi simplesmente, se a questão é que você quer estar saudável, que você quer realmente estar com o corpo físico, mais disposição, o cigarro vai te destruir de outro lado. Ou seja, em vez da barriga grande, vai estar o pulmão inchado. Então não adianta, não vai estar trocando 6 por meia dúzia. Não que gordura e tabagismo seja o mesmo tipo de prejuízo. Não estou aqui entrando aqui na situação, o que faz mais mal, o que faz menos mal. E aí, o que é pior, o que é melhor? Desculpa. E aí, ele entendendo isso, foi muito mais simples de resolver. Porque aí a gente direcionou toda essa questão dele, toda essa questão de medo de engordar novamente, para uma vida mais saudável, com exercícios físicos, com desafios. A gente começou a encontrar esportes que ele gostava, alimentações que faziam sentido para ele, até que ele conseguiu internalizar aquilo, e quando ele entendeu aquilo, e começou a tratar do corpo dele, e continuar o objetivo que era se manter em forma, ele conseguiu largar o cigarro de uma forma quase natural. Óbvio que teve uma abstinência fisiológica nos primeiros dias, óbvio que ele ficou um pouco suado, um pouco de dificuldade de concentração, muitos anos de vício e nicotina causam isso, mas ele não teve nenhuma dificuldade de largar fora a abstinência fisiológica. Isso ensina pra gente uma coisa muito interessante. A primeira coisa do eu deveria fazer versus eu faço é diagnosticar o problema certo. Hoje, pelo excesso de informação que a gente tem, a gente acha que tem todos os problemas, a gente tem um monte de nomes diagnósticos, a gente tem um monte de nomes de terapeutas, de tipos de terapia diferente, a gente tem todo o conteúdo do mundo no Google, na palma da nossa mão. Então é muito fácil a gente ir lá e achar um motivo, um diagnóstico errado. E isso é um problema muito sério, porque não só a gente não resolve os problemas que uma vida inteira a gente quer resolver, como também a gente fica martelando, fica se autoflagelando e fica muitas vezes batendo onde a gente está bem, onde é o nosso ponto forte, não o nosso ponto fraco. Aqui nesse rapaz, o ponto forte dele era o amor à vida, era estar bem, era sentir bem com o seu corpo, era querer uma vida social, é querer realmente estar em harmonia em todos os aspectos. E ele estava batendo exatamente no lugar que ele era bom. Então, a primeira aula aqui da nossa série de o que eu faço versus o que eu deveria fazer é diagnóstico
diagnóstico exato do problema. E para isso, a gente precisa de reflexão, a gente precisa pensar, a gente precisa ter pessoas que a gente confia para conversar, para a gente poder fazer essa análise de uma forma exata. E a partir do momento que a gente fez a análise de uma forma exata, fica muito mais fácil mudar e melhorar as coisas. Lembra, muitas vezes o nosso problema não é falta de força de vontade, não é desleixo, não é relaxamento, não é que a gente é vagabundo, nada disso. Muitas vezes são questões simples que a gente precisa resolver, mas a gente não sabe resolver. E aí, quando a gente não sabe resolver, toda a força de vontade do mundo não vai resolver o problema enquanto a gente não mexer os pontos certos nos lugares certos. Bom, galera, esse é o primeiro vídeo. A gente vai se encontrando aqui. Tudo de bom.